Só para a gente ter uma noção, né? A gente tem um calendário aqui. Só abrir o calendário para a gente situar. Então, nós estamos no dia 3 de maio, né? A gente está bem aqui. 3 de maio, foi o dia do trabalho. E aí, o que vai acontecer? No dia 17 a 21, no dia 17 a 21, essa semana aqui, vai ter a avaliação de proficiência para as disciplinas que têm esse tipo de prova, tá? Que foram contemplados com essa prova. Vocês sabem se vocês foram contemplados ou não? Professor, eu não sei, não vi. Deixa eu ver aqui. Tem uma listinha aqui, deixa eu ver se vocês... Vamos ver se vocês estão aqui. Não, vocês não estão, não. Pelo menos não nessa lista que eu tenho. E se ninguém entrou em contato com vocês, então vocês não devem ter essa prova. Mas como que funciona? Eles encaminham um e-mail ou abrem no portal? Quando vocês têm, eles divulgam por e-mail, tá? Então, se vocês não receberam e também não está nessa lista aí, é porque vocês não devem ter, não. Ah, não, perfeito. Tá? Bom, aí o que vai acontecer aqui, ó? Do dia 24 até o dia 31 é o período de avaliação das disciplinas interativas. Então, essa semana tem as provas interativas. Isso aí vocês possuem, não possuem? Uma outra disciplina ou não? Essas aí sim. Tá, então aí vocês têm que ficar atentos, né, que nessa semana aqui, do dia 24 a 31, vocês têm a disciplina interativa, as provas interativas. E também, né, logo depois, do dia 27 até o dia 2, aqui, ó, do dia 27 até o dia 2, que é aqui, ó, vocês vão ter as provas do segundo semestre, ok? Então, vamos supor que vocês tenham prova no dia 24 de alguma disciplina interativa, especificamente, e a gente não tenha aula, tá? Automaticamente, o que nós estamos falando? Nós vamos ter a aula de hoje e a gente vai ter só mais 2 aulas, tá? Além da aula de hoje, no qual eu pretendo passar exercício para vocês preparativo para a prova no dia 17, tá? A aula do dia 17 vai ter o exercício preparativo para a prova final. E a aula da semana que vem vai ser a nossa última aula expositiva nesse formato, né, de conteúdo. Então, semana que vem conclui o conteúdo, tá? Então, hoje a gente vai ver roteirização, semana que vem vai ver mais um conteúdo de logística reversa, né, um conteúdo até pequeno, e depois disso já é o exercício preparativo para a prova. Dia 24, se vocês tiverem aula, se tiverem provas de disciplina interativa, vocês vão ter a prova, senão nós vamos fazer uma revisão, um fechamento, esclarecimento de dúvidas e tal. E no dia 31, né, vocês têm minha prova, tá? A prova nossa de logística reversa. E aí vocês estão de férias, né? No caso de vocês, vocês estão de férias permanente, né? Do curso de graduação até a pós-graduação. Se encerra aí. Professor, só uma dúvida. Uhum. Dia 24, não, do dia 27 ao 31 são as provas das disciplinas interativas, não é isso? Isso. Porém, pelo menos para mim, né, mais alguns alunos aqui... É 24 a 31. Entendi, mas tem uma matéria aqui de gestão de pessoas que está falando que a prova está disponível a partir do dia 3
que seria hoje, 3 de maio, e a prova não abre, tipo, no agendamento lá não tem nada. Deve ser porque está a partida ainda, não? Começou hoje, será? Mas é estranho, porque no calendário fala, né, que as provas, as avaliações de disciplina interativa é no dia 24. Talvez é porque tenha duas provas, né? Não? Pode ser. Porque se a gente for olhar dia 3 aqui, não tem nada no calendário, né? Para a gente ali tem prova disponível hoje, disciplina interativa. Uai, estranho, né? Aqui, ó, porque tem até avaliação aqui, tem avaliação daí também no dia 1, do dia 1 a 11 de junho. Ah, perfeito. Bom, mas aí só para a gente fechar então, aqui então a gente vê autorização, depois do dia 10 17, avaliação, exercício preparativo para a prova no dia 17. Ok? Ok. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai entrar no conteúdo de roteirização. Tá? É um conteúdo muito importante na logística, né? Principalmente para quem faz engenharia de tráfego, engenharia de transporte. Esse conteúdo aqui é legal porque tem tudo a ver com logística reversa, né? E logística direta. E aí agora a gente vai tratar alguns conceitos, tá? E alguns princípios de roteirização. Existem alguns princípios básicos. Eu vou mostrar para vocês esses princípios. Eu não sei se tem alguém tentando entrar. O último que falou foi o Michel aqui no grupo. Foi, ele perguntou mesmo. Não dá para ler aqui o que está escrito aqui, o que está acontecendo com ele, mas aparecer aqui para mim não apareceu. Deve estar no mesmo caso que eu, tentando acessar pelo PC. Esquisito, vocês não estão conseguindo acessar pelo PC e eu só acesso pelo PC. Estranho demais, senhora. Nossa. Tá pedindo para mandar o link. Então, deixa eu pegar aqui. Gente, acabando a disciplina, hein? Acabando o semestre, o curso. Passou rápido, em 2 anos. 3 anos ou 2? 2, né? 2. Professor, você dá aula em alguma pós aí também? Dou de gestão de projetos. Só gestão de projetos? Olha, depende, porque não tem, né, outra. Mas, por exemplo, de logística, internacional, até Comércio gestão de pessoas internacional, comércio internacional, gestão de transporte, não? também, mas eu não tenho. Eu sou apto para lecionar, mas não tenho essa pós-graduação na faculdade, na unidade Antônio Carlos, sabe? Ah, entendi. Aí, por exemplo, se você tem que procurar e tem que ter turma disponível. Nessa pandemia reduziu muito, sabe? Aí, ó, Michel conseguiu entrar. Ah, talvez você estava tentando com o link errado, hein, Debson? Não, você entrei por esse link aí mesmo, que tá no grupo aí. Ah, então. E aí, Michel, beleza? Conseguiu, né, filho? O Michel, você está nos ouvindo? Ah, tá. Tá, beleza. Levantou a mão porque tá. Bom, vamos lá. Roteirização, gente. Eu estava só esperando você entrar, Michel. Eu estava explicando que um dos conteúdos super importantes que nós temos dentro da logística de transportes, né, é a roteirização. Se você abre um comércio e você tem entregadores,
Quem mexe com logística sabe o quanto é importante você saber roteirizar bem, criar roteiros. Então, a gente vai ver aqui princípios gerais, alguns métodos, método da rota mais curta, o método da aproximação de Vogel. Bom, os princípios, pessoal. Esse é um princípio que vocês não podem esquecer. Isso cai em concurso, tá? Cai em algumas questões. Nunca, tá? Ou melhor dizendo, sempre evite cruzamento. A rota da esquerda, essa rota D, observa que nós estamos cruzando aqui, ó. Toda vez que você cruza, implica que você vai fazer um deslocamento positivo e um negativo, ó. Vai passar aqui, vai vir para baixo e depois vai seguir. O método, né, prescreve evite cruzamentos, ou seja, faça esta, depois essa, depois essa, depois essa e essa. Muitas empresas acabam cruzando os caminhos, pessoal, e perde dinheiro. Então, se a gente fizer um comparativo aqui da distância percorrida plotada, você vai percorrer muito mais distância se você cruzar, tá, vias. E vai gastar mais dinheiro, gastar dinheiro com transporte e tal. Ok? Evite cruzamentos. Bom, aí a gente pensa, né, tem um monte de pontinho, como que eu faço meu roteiro de vendas, né? Eu procuro fazer esse roteiro não cruzando as vias, saindo do centro de distribuição, indo da forma mais lógica possível. Então, são formas de roteirizar. Vou criar um roteiro de vendas, evitando cruzamentos. Uma forma de roteirizar também é roteirizar por dias da semana. Por exemplo, você tem um conjunto de empresas que você entrega na segunda, na terça, na quarta, na quinta e tal. Alguém sabe me falar qual que é o problema aí desse roteiro aí? Que está sendo Essa demonstrado? segunda aí tá em outra rota, né? Se você alinhar as rotas aí, por exemplo, não sei se o que eu vou falar vai estar certo. Se alinhar, por exemplo, vou fazer só a região norte. Ou segunda-feira, eu vou fazer só as regiões tal. Uhum. Porque, por exemplo, se eu entrego em Vespasiano na segunda, se eu entregar em Lagoa Santa, vai ser bem mais prático do que se eu entregar em Contagem, né? Ou lá em Betim. Uhum. Agora, pensando aí no princípio que a gente falou, você acha que essa rota está certa? O primeiro princípio da roteirização? Evitar cruzamentos. Uhum. Professor, pegou, viu? Você acha que essa rota seria mais otimizada se ela não cruzasse? Olha lá. Óbvio. Então, um dos pontos é esse. Mesmo que você esteja em dias diferentes da semana, evite cruzamento. O fato de você não cruzar, você reduz a distância percorrida. Parece, visualmente falando, que não, né? Que não gera, mas se você plotar no plano cartesiano, vocês vão ver que a rota ela fica mais longa. Olha aqui, É verdade. vocês vão sair daqui, ó. Olha, é como se vocês fizessem uma curva até chegar naquele ponto, olha. Esse ponto aqui. Olha a rota, olha que diferença. É mais uma reta, tá vendo? Tá mais próximo. Se você trazer. Tem uma distância que se chama distância euclidiana. É a distância entre dois pontos, é a menor distância entre os dois pontos, tá? Com um trajeto. Se você for pegar efetivamente aqui, ó, essa rota está mais curta. E essa, por sua vez, também está mais curta. Imagina se você fizesse isso aqui, ó. Olha a curva que está fazendo. Tá vendo? Então, olha, É, dinheiro jogado no lixo.
Você faz curva para ir para a rota de segunda, e você está fazendo curva também para ir na rota de quarta. Então, você está dando uma volta danada, gastando combustível da empresa, tempo, ok? Ao passo que se a gente não cruzar, tem uma redução. Inclusive, tem um artigo aqui da Bepro, eu vou até, deixa eu ver aqui, cadê ele? Professor, isso varia um pouquinho, não? Por exemplo, é só questões de opinião. Se eu mexo com remédio, né? E a minha rota de segunda é só, por exemplo, Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, que está tudo para esse lado dessa região, né? Aí, na segunda, me pede um medicamento lá em Betim. Vou ter que desviar ela, né? Perfeito. A gente vai chegar lá. Quando acontece rotas probabilísticas ou randômicas. Tá? Ah, não, bacana, bacana. Eu que atropelei aí. Não, perfeita pergunta. Isso aí realmente há uma quebra, né? Mas aí, aqui nós estamos trabalhando, por exemplo, se você tiver clientes fixos e você quer segmentar sempre os pedidos de segunda, vão para esses clientes, as entregas, e as entregas de quarta para esse, sabe? Porque você tem que entregar, às vezes você tem que entregar menos, às vezes você tem que entregar mais quantidade, mas esses clientes são clientes que sempre recebem semanalmente, sabe? É uma forma de você roteirizar. É como se você estivesse pensando o seguinte: você é uma guinais, uma pedreira, tá? E você tem cimenteiras aí, ó, que você tem que atender. E essas cimenteiras, elas têm que ser supridas de pedra, né? Pó de pedra e tal. E aí aqui a gente tem essa particularidade, sabe? Como se fosse, por exemplo, o leiteiro. O leiteiro sempre vai entregar em algumas casas todo dia. E aí, basicamente, é uma formação de milk run isso aqui. O que nós estamos vendo aqui nada mais é do que um milk run. Você sai entregando, distribuindo de acordo com uma rota, ou, se for pensar na logística reversa, da mesma forma, é um trajeto mais curto. Você sai coletando as embalagens aqui, ó, dos seus fornecedores. Segunda eu faço um trajeto, na quarta eu faço no outro, ok? Perfeito. Então, é só para mostrar para vocês que um princípio básico, às vezes, né, as pessoas nem conhecem, que é não cruzar. Bom, aí eu tenho alguns métodos, né? Tem o método de varredura, um método rota mais curta, inserção do ponto mais distante. A varredura, o que a gente faz? A gente tenta varrer o perímetro mesmo, tá? Estabelecendo sessões. É igual você estava falando, as sessões Vespasiano, sabe? Você tenta agrupar, fazer grupos, varrer todos os pontos que a gente precisa. Na rota mais curta. Oi? Não, verdade. Na rota mais curta, o que a gente pretende fazer? Olha, nós temos vários pontos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E nós temos as distâncias, olha aqui, 90, 84, 126 e tal. Façam aí um cálculo. Qual que é a distância? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, não é bobeira. Mas qual que é a distância mais curta que vocês estão vendo aí? Das distâncias possíveis. Vamos fazer? Vamos fazer, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui um Excel aqui. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de fazer A, B, vamos pensar aqui, A, B, E, I, J, que é o meu destino, certo? É uma das possibilidades. Nessa A, B, I, nós temos 90, 84. Vocês estão vendo direitinho minha tela? 84. Sim, professor. E 126. Total. Então, o total dessa primeira aqui é 384. Beleza. Está passando por aqui.
Agora vamos passar por... Vamos fazer diferente. A, B, C, puxando para baixo, né? C. Eu estou fazendo aqui o que os softwares fazem automaticamente para a gente, tá, gente? Então, F. Aí, pelo amor de Deus, eu não vou ficar subindo aqui e dando a volta, sendo que aqui eu estou vendo que realmente não faz nem sentido eu ficar dando essa volta aqui toda, né? Então, vamos lá. A, B, C, F, H e J. Certo? H e J. Então, vamos pegar as distâncias aqui. A, B são 90. B, A, C, 138. C, A, F, 90. Imagina, 90 quilômetros. F, A, H. Nem tem informação, não coloquei informação do FH, hein? Vou colocar aqui, ó. FH. Professor, no caso do C ao F dá 36 quilômetros, por exemplo. Do C ao F, 36 quilômetros, não é 90, não? No F tem 90, né? E o C tem 66. Eu calculei essa distância. Como é que é? Do B ao C tem 66 e C ao F tem O C 36. tem 66. É isso? O C é quanto? 66 que tá aí? Não, aqui é do trajeto B ao C, 66, isso. Ah, tá. Isso. E o F? Esse 90 é o F. Esse 90 é o C ao F. É a reta. Entendi. Deixa eu pôr mais perto aqui da reta aqui, que vai ficar mais... Aí o que Entendi. acontece? A seção FH não tinha colocado nada. Eu coloquei um valor aqui, ó, 45. Tá vendo? FH. E a HAJ 126. Aí esse total deu 489, ó. Ok? Bom, agora vamos pensar. AAC é uma outra possibilidade. Depois C e F. Depois FH. E HJ. Então, de A a C, 138. CAF, 90. FH, né? Aqui. FH, 45. E HAJ, 126. Então, está dando aqui 399. 126, 45, 90, 138. Agora depois, H, AAC, CAD, DG e GJ. Então, AC deu 138. CAD, esse 156 aqui. DAG, 48. E GAJ, 148. Vamos ver quanto que deu. 490. O que mais que é possível? AD direto. D ao G agora. DAG, isso. E GAJ. G ao J. Então deu 348. 48. E 148. $544, ó. O que mais?
Só que aqui já está de cara que está maior, ó. A gente poderia AC, CAF, FAG, GJ. Porém, a gente já vê que essa distância aqui é mais curta. Aqui deu 45 e 126. É mais curta 132 a 148. Então, se a gente for pegar, de fato, a rota mais curta que a gente viu até agora, vamos só conferir. AB 90, BAE 84, EI 84 e 126. O 384. Olha que interessante. Essa é a rota mais curta. Essa rota aqui. Essa rota aqui, gente, tá a rota mais curta. Se a gente for analisar de fato, essa rota aqui está mais curta que, se for fazer visualmente falando, essa rota aqui, a gente tende a ir mais nessa rota central, certo? Certo. E por isso que é bom. A gente pode criar esse tipo de autorização, né? Eu mapeio todos os pontos, todas as possibilidades, e eu vou pela rota mais curta. Tá? É uma possibilidade de se fazer. Eu posso também fazer pela inserção do ponto mais distante. Aqui nós temos vários pontos aqui, né? E o que eu faço? Eu começo pelo ponto mais distante, tá? E eu vou sempre partindo daquele ponto em direção ao meu CD. Então eu vou mais longe e depois eu vou voltar, tá? Fazendo aquelas entregas. Diferente que a gente pensa assim, primeiro eu vou entregando até chegar no ponto mais distante, depois eu volto. A lógica é invertida. Eu vou lá no ponto mais distante e aí eu venho trazendo material. E aí a gente tem um sistema de roteirização, que eles possibilitam, então, fazer esses esquemas que a gente está fazendo aqui. Entender o melhor, as melhores rotas, os melhores trajetos, para que a gente consiga reduzir aí a quantidade de carga, ter maior disponibilidade nos veículos, maior velocidade nas entregas, reduz os custos de entrega, tem maior produtividade, melhor nível de serviço. A Uber, ela tinha lançado o serviço dela de juntos, né, onde a pessoa também ela caminha até um determinado ponto para ela encontrar o motorista, a fim de reduzir o custo. Né? Não sei se vocês já pegaram esse serviço aí alguma vez. Compartilhado. Exatamente, aí tem um serviço compartilhado em si, mas além dele ser compartilhado, você ainda tem que andar um determinado ponto que o motorista vai passar lá. É uma tentativa de otimizar aí o frete, o trajeto, automaticamente, através do algoritmo do Uber. Lá em São Paulo, quando eu estava principalmente pesquisando esse aplicativo, que eu fui a São Paulo, é exatamente isso que aconteceu. Ele me mandou caminhar. Seguindo essa lógica aí. Então, quando a gente faz uma roteirização, a gente usa software, ou a gente procura fazer de alguma forma, nem que seja manual, a gente tem uma redução média de 20 a 30% do custo de transporte. Então, é bastante relevante pensar em roteirização. É a mesma coisa o seguinte nas nossas vidas, né? Quando vocês saem de casa no sábado, né, ou no domingo, quando vocês vão passear, aí é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, né? Eu acho que só o Debson que consegue falar, não sei se é só o Debson que está conseguindo falar, mas vocês fazem isso? Vocês procuram
traçar um trajeto ainda na mente de vocês? Sim, professor. Pois é, a mesma coisa das empresas, né? Agora, muitas vezes a gente faz o trajeto, a gente traça o trajeto na mente e aí a gente cai na cilada, né? A gente acha que o trajeto mais curto é esse, na realidade é esse outro aqui. Professor, Sim. só relembrando, por exemplo, a minha empresa, nós recebemos seringa lá de Manaus, né? Uhum. Aí são 7 dias na balsa para atravessar de Manaus para Belém e gasta em torno de 12, 13 dias para chegar aqui na empresa. O que acontece? Os motoristas atravessam na balsa. Por quê? Porque a estrada de chão é muito ruim. A balsa gasta mais dias. A estrada de chão gasta menos dias, porém pode obter mais gasto, tipo com pneu, que pode estourar, porque a estrada eu fiquei sabendo que é muito ruim a estrada. Inclusive, parece que o pessoal lá que é dono da balsa, eles fazem questão de destruir a estrada para os motoristas não vir pela estrada, vir pela balsa. Porque pela balsa é mais caro, né, você vir pela balsa. É uma rodovia que só tem terra. Isso! Nossa, aquela rodovia é terrível. Até esqueci o nome daquela BR lá, 4 BR É Manaus. péssima mesmo. 319. Isso, ela é É Porto Velho, essa é mesmo. Manaus. Essa aqui é terrível, essa BR aqui. Vou até colocar o. Tem uma parte que é asfaltada, né? Ah, essa aqui, ó. Enquanto você fala, eu vou Essa colocar estrada aí é pra gente. mesmo. Mas aí pode continuar. Aí, tipo, os motoristas, sempre quando eles vêm pela estrada de chão, por exemplo, a gente faz o agendamento, né, da carga. A gente calcula até 15 dias. Quando eles chegam com 8, aí, tipo, a gente já sabe, tem alguma coisa errada. Só que o caminhão vem todo sujo de terra. E acaba que até causa avaria no produto, né? Porque as caixas acabam que sujam, por mais que está dentro do baú, mas é muito barro. Uma hora eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Atolou esse carro aqui, coitado do cara aí. Atolou aí. Direto acontece. Aí eles vêm pela balsa, porém a rota é mais longa, né? O caminho é maior. Aham. Só que você tem as suas vantagens por fazer esse percurso com mais quilometragem, né? Tem vantagem. Aí, assim, é aquilo ali que você falou, né? Tem que analisar o custo-benefício de cada. O frete fica mais barato ou não? É porque é o seguinte, a balsa, a carreta para atravessar, a carreta são 6 eixos. Depende do tipo de veículo. Se é rodotrem, se é tritrem. Não, ela não é rodotrem, não. Então são. Isso mesmo, né? Aí o que Uhum. acontece? Com 6, se eu não me engano, o valor é 5.000. Só que se eles forem vir pela estrada de terra, eles vão gastar uns 2 de petróleo. Então sobra 3. Então, o motorista que presta serviço para outro motorista, por exemplo, tem motorista lá que é dono da carreta, mas passa para outro motorista trazer. E fala, vou te pagar X. Mas se ele vir pela estrada de terra, né, ele vai lucrar mais. Que é o que acontece muito na minha empresa lá. Entendi. Que a gente descobre, porque a mercadoria chega toda suja de terra. Aí é a hora. Eles, não, mas eu não vim pela estrada de terra. Porque a gente não discute, né? Simplesmente não dá pau na carga. Entendi. Pois é, a tentativa de reduzir o frete, porque o caminho é mais curto mesmo, né? Não é que é mais curto, né? É, Mais barato em si. Eu não sei se a balsa ela faz. Provavelmente faz, né? Por isso que demora tanto. a Além do balsa faz. transporte. A balsa faz de Manaus a Porto Velho. Manaus a Belém. Aí Ah eles lá, pegam Manaus, 5 dias e 12 horas. isso. Tem dia que eles falam que quando a maré tá alta, aí tem que esperar a maré abaixar. Que onde que o rio encontra com o mar. Nossa, 5 dias, gente, em cima de uma balsa. O que é isso? Não é brincadeira, não, né? É os movimentadores da economia, né? São É, muito isso guerreiros. tem que dar valor mesmo para esses caras. Esses governos também é complicado, né? Nem para arrumar difícil.
Infraestrutura, né, gente? Mas é isso que você está falando, cara. A gente tem que. Se a gente for colocar no lápis mesmo, entender, fazer uma análise mais profunda da situação, a gente vê quais que são as perdas que a gente tem. Por exemplo, até mesmo dentro do bairro, eu tenho duas formas de chegar na minha casa quando ou eu estou vindo da faculdade, estou vindo aí de Belo Horizonte e tal. Eu posso entrar no bairro por uma entrada específica que tem aqui, ou eu posso continuar pela BR e entrar num caminho mais rápido, né? Porque na BR eu continuo numa velocidade mais alta. Eu posso continuar na BR. Só que a BR faz uma curvinha, entendeu? E o caminho dentro do bairro, você já pega no bairro inicialmente, você já faz uma reta, né? E aí, qual que é o caminho mais perto, né? Se a gente for fazer analogia, né? Não é aquele caminho da curva, né? A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, né? Então, assim, às vezes, coisas pequenas coisinhas geram um gasto maior, né? Você gasta mais combustível, quer queira, não queira, gasta mais combustível. Só que aí, se você for olhar na ponta do lápis, tem uma outra coisa também. Dentro do bairro, eu subo morros, eu tenho que subir um morrinho aí. Na BR eu já fico de quinta. Afinal, o que gasta mais, o que gasta menos? Tem que ter um trade-off. Então, de qualquer forma, toda roteirização tem que analisar os prós e os contras. E sempre a perspectiva é custo, não necessariamente. Às vezes é velocidade da entrega também. Às vezes alguns centavos compensam uma agilidade como imagem. Ou até possivelmente você consegue colocar mais uma carga dentro daquela jornada do caminhão no dia, se for mais rápido. Então, assim, é uma série de elementos que devem ser ponderados. Mas realmente reduz custo. Por isso que você vê aí que os caminhoneiros querem passar pela estrada aí, que aí ele pega um lucro maior se vocês não perceberem, né? Mas eles percebem. Exatamente. Aqui é um sistema de roteirização. Aqui, se a gente for olhar, nós temos sistema de roteirização online aqui. O próprio Maps, né? O próprio Maps. O pessoal usa alguns sistemas e tal, vinculados ao Maps, que atualiza e tal, mas muitas empresas usam arcaicamente mesmo, né? Pega os fornecedores fixos que ela tem que pegar e vai fazendo. Por exemplo, né? Vou colocar aqui Partage Shopping Betim. Beleza, estou aqui. E aí depois eu vou lá, olha, Directions, e aí vou colocar mais um ponto. O próximo ponto, Fiat Automóveis. Vamos colocar aqui, ó. Fiat Automóveis. Beleza. Add Destination, vou adicionar um destino. Logo depois eu vou para Faculdade Pitágoras Antônio Carlos. Aqui, Ó, te dá a rota aí também. uai, é isso que eu tô falando. Você vai formando a sua rota. Não sabia, não. Esse é o Maps? Esse é o Google Maps. Aí Ó, você. não sabia. É muito útil. Eu uso isso, por exemplo, quando eu fui para fora, eu estava em Las Vegas, eu fui de Las Vegas, para vocês terem ideia, a Los Angeles, a Hollywood, passando por diversos pontos. Aí eu fui adicionando os pontos que eu queria, imprimi o mapinha, né, caso o meu celular desse bizil lá, porque não tem Wi-Fi em alguns pontos. E aí eu usei. Aí, por exemplo, depois da faculdade de Pitágoras, vamos colocar aqui, eu vou lá para Savassi. Onde que tem Pátio Savassi? Vamos colocar Pátio Savassi. Pátio Savassi. E aí ele vai adicionando lá. No caso, vai te dar a melhor rota do seu ponto de origem aí, né? Óbvio. Ele já calcula a rota mais curta aqui, tá? Mas, por exemplo, o Waze já faz a roteirização baseada em velocidade. Tempo, né? A rota com menor tempo.
Aqui, por exemplo, ó, olha que interessante, ó. Eu estou aqui. Partage, saiu do Partage, vai para a Fiat, sai da Fiat, vai embora para lá o Pitágoras. Só que eu tenho outra forma de passar, ó. Eu posso passar pela, vocês conhecem aqui a BR, né? A BR convencional, como eu posso passar pela Via Expressa. Deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui, ó, a Via Expressa está aqui, ó. Eu posso puxar isso aqui e passar pela Via Expressa lá. Saindo da Fiat aqui, ó. Olha lá, 1h17 pela Via Expressa. Pela BR. Mas eu não quero isso aqui. Mas no caso ele vai te dar o que tem o menor 1h04. Ele te dá a menor distância, que é 48,3 quilômetros. Se for passar aqui pela Via Expressa. Só que isso aqui é ruim para poder, se for olhar, fazer dessa forma que eu estou fazendo, puxando e arrastando, é pior. Mas ele vai te dando as distâncias que você. Sabe? Que viagem que eu fiz aqui agora. Deu certo. O roteirizador, o que ele faz? Ele seleciona opções para vocês, vocês podem selecionar qual que é a prioridade, sabe? Se é por distância, se é por tempo, tá? Você pode selecionar uma via, por exemplo, eu quero passar pela Via Expressa. E aí ele vai te direcionar pela Via Expressa. Aqui, ó, this road has restricted use of private roads. Aqui, ó, aqui já estou falando, olha, essa rota que eu escolhi, ela tem restrições de utilização ou vias privadas. Aqui eu puxei alguma via privada aqui, ó. Details. Ó, aqui mostra aqui alguns detalhes, rota a rota, o que quer fazer e tal. Deixa eu tirar aqui. Eu vou falar aqui muito simples, olha. Se eu quiser sair da Fiat e ir para o Pátio Savassi. Aqui tem essa roda aqui que passa pela cidade industrial. Eu posso pegar a via do contorno aqui, né? Ou, se eu quiser descer aqui, ó, e pegar essa outra aqui pela Praça da Liberdade, ele mostra aqui, ó, 42 minutos. 28,4 quilômetros. O que eu estou querendo mostrar é que isso aqui é o Google. Mas existe vários softwares igual esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que ele sem sérios endereços, que ele já calcula para vocês qual rota que deve ser seguida, a ordem que você quer que siga também. E aí fala qual que é a distância total, o tempo, tá? Até mesmo o custo, tá, gente? Os softwares calculam também o custo para cada rota automaticamente. Então, os autorizadores eles permitem visualizar e alterar roteiros de entrega, fazem uma análise mais complexa do que essa que eu estou fazendo com vocês aqui, que eles trabalham com inúmeras variáveis e conseguem plotar grande quantidade de dados. Os roteirizadores cruzam informações, né? Informações, por exemplo, de restrição de veículo, qual veículo eu vou utilizar, se é uma Vanderleia, se é um bitrem, que tipo de caminhão eu vou utilizar, a janela, e se o caminhão pode passar naquela via, né? Imagina você descendo lá, a senhora do carro lá, uma região que você não pode trafegar com veículos pesados, os roteirizadores eles já calculam isso. Inclusive, os GPS bons, né, os bons GPS, eles nem deixam. Eles falam que olha, aquele tipo de veículo não trafega ali. Janela de horários.
né, que tem que chegar em determinado local. Então, se plota-se, por exemplo, olha, eu quero que o caminhão chegue naquela empresa 9 horas, porque ele tem que estar lá naquela empresa 9 horas. Então, ele vai plotar todos os destinos, todos os trajetos com base nessas janelas, esses horários de destinos que ele tem que chegar. Qual que é a prioridade da entrega, qual que não é, se tem uma carga crítica, a frota, quais são os tipos de veículos e quais são os dimensionamentos desses veículos, as vias, eles consideram se é rua, se é avenida, se é estrada, para evitar, né, que o veículo se desloque em local inapropriado. Mão e contramão, também considera-se isso. Bloqueios, barreiras, pedágios, tudo. Inclusive, ele ainda calcula lá, ó, aquele pedágio você vai ter que gastar X, então o custo daquele frete vai ser de Y. Então, ele faz uma avaliação de custo. Por exemplo, o que é melhor para vocês irem? Vamos supor que você quer ir para Três Corações, lá para aquela região lá de São Tomé das Letras, a parte lá. Você vai pela estrada, você vai para São João del Rei primeiro, ou você vai aqui via 381? Né? As duas, nenhuma tem pedágio, alguma tem pedágio, aí eles já calculam. Aqui é só para um ilustrativo que o software é capaz de fazer, né? Ele agrupa pedidos, então ele possibilita um melhor planejamento, otimiza os recursos dentro do veículo, tá? Para que vocês consigam saturar a carga da melhor forma possível e assim formar a rota A, caminhãozinho, B e C, tá? Então otimiza os recursos para reduzir o custo de frete. Aí aqui a gente tem os princípios para uma boa reutilização. Então, isso aí é interessante também. Um dos outros princípios é carregar os veículos com volumes de paradas que estão próximos entre si. Então, vamos ver aqui, ó. Como que vocês acham que deveria ser essa roteirização aqui, baseado nesse princípio? Eu não peguei, não. Olha aqui, o que é melhor? A rota da esquerda ou a rota da direita? Nossa! Ó, se eu for olhar aparentemente, a da direita, né? Já, Por inclusive, ela quê? tá falando que ela é melhor. Tem mais Exato. erro? É porque é o seguinte, na hora que você vai fazer a descarga, aqui, ó, você percorre um trajeto, chega no ponto. Chegou no ponto, olha que interessante. Você vai fazer a descarga para os itens todos que estão mais próximos entre si. Esse item está longe desse. Aí você vai fazer uma descarga aqui, depois você vai fazer a descarga do acolá, depois outro ali, tá vendo? E aí você vai, olha, são pontos, os pontos são Entendi a distantes entre lógica. si. Entendi. Então é interessante para fazer uma boa reutilização. Quando você for descarregar, descarrega igual você falou lá, por região. Tá? Isso é um ponto interessante. Quando está próximos uma das outras. E aqui, por exemplo, olha, uma outra rota aqui, ó, próximos também. Ó. Então, esse cara aqui vai receber mais rápido do que se ele fosse esperar o caminhão dessa volta toda. Imagina, começa aqui, vai. Quanto tempo vai levar até esse cara receber? Na hora que você faz a rota por proximidade aqui, ó, esse aqui ele recebeu, fica mais homogêneo o recebimento dos clientes. Tá vendo? E aqui, como você faz o trânsito direto, o que vai acontecer? Você está só em trajeto, você não tem que parar para empilhadeira, descarregar, entrada nas empresas, que é um tempo, né? Tem o waiting time, tempo de espera. Então, aqui, olha, você minimiza esses pontos, porque entregou aqui, já percorre uma distância curta, já entregou no próximo, então você acaba otimizando o tempo. Da mesma forma aqui, ó. Ok?
Perfeito, professor. Bom, outro ponto aqui. As paradas em dias diferentes devem ser combinadas para produzir agrupamentos densos. O que quer dizer isso aqui? Aqui, gente, igual fora o cruzamento que está acontecendo aqui, ó. Se você vai fazer a rota em dias diferentes, você tenta o quê? Agrupar isso aqui, mais denso possível, tá? Então eu combino de forma a que eu tenha alguns agrupamentos mais densos do que esse aqui que está mais disperso, olha. Tá vendo? Fora que eu estou cruzando a rota, né? Que é um problema. Bom, e aí, só um minutinho aqui. Tive que responder aqui uma mensagem. Aí é o seguinte, então, moral da história, construir rotas começando com a parada mais distante do depósito. Isso é um elemento importante, porque aí de lá do ponto mais distante eu venho fazendo o trajeto. E aí eu vou do ponto mais distante e tento e venho dirigindo, fazendo a rota de volta para daquele depósito. A capacidade atribuída ao veículo deve ser preenchida pela seleção do conjunto mais denso, de paradas próximas a essa parada mais distante. Então, eu procuro deixar os elementos dos pontos de entrega e de coleta da forma mais densa possível para poder reduzir o trajeto entre pontos de coleta ou de entrega, de distribuição. Após fazer a rota de um veículo, eu vou selecionar outro e identificar a parada remanescente mais distante do depósito. Então, o que é isso? Eu vou utilizar um veículo, né? Eu vou fazer a rota de um veículo e vou locar o outro, identificando quais paradas que não estão no ponto daquele que eu já selecionei do primeiro veículo e considerar mais distante. Prosseguir até que todas as paradas tenham sido atendidas, ou seja, todas as rotas, né? Eu formo as rotas a fim que todos os meus clientes tenham sido atendidos no mesmo método. A sequência das paradas em uma roda rodoviária deve formar um padrão de gota d'água. Aqui é ruim, isso aqui não tem uma gota, tá? Tem um cruzamento aqui, e aqui já tem um formato de gotinha aqui, de cabeça para baixo. Tem que ter muita criatividade para enxergar uma gota aqui, né? Mas parece um pouco uma gota. As rotas mais eficientes são construídas usando os maiores veículos disponíveis. Veículos maiores conseguem atender um maior número de paradas, minimizando a distância ou o tempo total requerido para servir as paradas. E os veículos maiores devem ser alocados primeiro. Se a gente for analisar essa rota aqui que a gente falou, né? Cadê? Aqui, ó. Utilizar veículos maiores aqui, ó, é excelente, ó. Primeiro eu começo com os maiores, tento saturar o máximo possível os maiores, para depois usar os menorzinhos que eu tiver. As coletas devem ser combinadas com as rotas de entrega, ao invés de serem deixadas para o final das rotas. O que quer dizer isso? Eu vou coletando o vazio, por exemplo, à medida que eu vou entregando. As coletas devem ser feitas tanto quanto possível durante as entregas, de forma a minimizar a quantidade de cruzamentos de trajeto que podem ocorrer quando tais paradas são servidas depois que todas as entregas forem feitas. Então, eu procuro sempre combinar a coleta de entrega, evitando cruzamento, porque se eu deixo para coletar depois que eu já entreguei tudo, o que vai acontecer? Lembra, logística reversa. Eu vou criar cruzamentos, vou criar isso aqui, ó. Por que eu tenho que primeiro entregar aqui para depois coletar?
né? Por que que eu tenho que fazer isso? Eu entrego aqui para depois coletar esse? Não. Eu já entrego aqui, já coleto esse e continuo minha viagem. Paradas isoladas de um agrupamento de rotas são boas candidatas para um meio alternativo de entrega. Paradas isoladas de um agrupamento de rotas são boas candidatas para um meio alternativo de entrega. Ou seja, pensar uma forma diferente de entrega aqui, ou tentar combinar, não cruzar essa rota, pegar esse ponto aqui de alguma forma, tá, gente? Janelas de tempo estreitas devem ser sempre evitadas, né, com um tempo estreito entre elas, né? Tempo curto. Restrições da janela de tempo nas paradas, quando estreitas, podem gerar rotas muito ruins, fora dos padrões ideais, porque eu não consigo ter uma cadência, né? Então, eu tenho que renegociar o intervalo da janela de tempo. Por exemplo, minha janela você tem que chegar lá e entregar de 4 a 4 e meia. Sua janela é 4 a 4 e meia. Então, se você for chegar depois disso aí ou muito antes disso, não pode. Isso aí é muito ruim. Então, tem que negociar com o cliente para você ter uma janela maior para poder fazer essa coleta, porque senão você não consegue roteirizar da melhor forma possível. Aqui a gente tem um roteamento periódico de veículos, quando, por exemplo, tem um conjunto de N clientes, um conjunto de N veículos, um período de planejamento de T dias, uma demanda QI associada a cada cliente, um custo associado a um determinado cliente, e aí eu tenho que entender quais rotas eu vou determinar para um determinado período. Olha, por exemplo, né, roteamento periódico. Aqui é meu depósito vermelhinho. Na segunda, eu estou entregando o triangulinho, né? Os clientes triangulinho. Na terça, eu estou entregando esses clientes aqui, amarelinhos. E na quarta, eu estou entregando esse aqui. É uma possibilidade de você classificar as rotas de forma periódica. Olha, a rota vai passar nesses pontos aqui, especificamente com base nos dias da semana. É igual, por exemplo, na segunda vai passar por esses pontos. Na terça, não sei se vocês viram o amarelinho aqui, ó, tá conectando esses pontos aqui. E na quarta, esses outros pontos aqui. Então, eu posso fazer um roteamento periódico de veículos. Aqui, por exemplo, se eu quiser, olha, cada cliente é atendido uma única vez no período de 3 dias. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que os meus clientes eles sejam atendidos uma única vez no período de 3 dias. Tá? Os meus clientes, cada um dos clientes está sendo atendido. Então, uma outra forma, ao invés de sempre segregar cliente por dia, aquele cliente só na segunda, aqueles outros clientes só na terça, não, eu posso tentar atender uma quantidade maior. E aí vem aquilo que você perguntou. Clientes nem sempre emitem pedidos de forma regular. Para isso, a gente tem a roteirização probabilística, né? Algumas estratégias que a gente adota, define um roteiro ótimo a priori, eliminando os clientes sem pedidos. Então, o que eu faço? Eu deixo sempre os clientes que sempre têm pedidos, geralmente sempre tem pedidos, e vou fazer uma rota particular a eles, e deixo aqueles que são esporádicos, assim, que são randômicos, que tem a probabilidade de acontecer, sem considerá-los a priori, né, no primeiro momento. E aí eu vou redefinir a roteirização sempre que houver alterações na lista de clientes a serem visitados. Então eu deixo sempre uma roteirização ótima aqui formada, de passar assim, e toda vez que surgir um cliente, vou incluir ele aqui nessa rota e vou formar. Mas eu tenho uma rota formada a priori, um roteiro a priori, ótimo, porém sem considerar aqueles que geralmente não têm pedido. Tá claro? Muito claro. Beleza. Quais são as vantagens de um roteiro único, então? Roteirizador aplicado uma única vez, dispensa alimentação contínua no sistema, tem maior eficiência no trabalho do motorista, que aí o motorista memoriza, né, a rota de mais fácil percurso, passando pelos mesmos locais aproximadamente na mesma hora. Acaba que o motorista, quando não tem muita variação, é igual o motorista de ônibus. Ele vai passar lá no horário, com pouca ou quase nenhuma variação. Se o motorista do ônibus fosse fazer um percurso diferente a cada dia, ia ficar complicado. Ele pode errar. E a própria
a memorização que ele não possui, né? Tem uma limitação cognitiva aí, vai fazer com que ele tenha um tempo maior. E tem algumas desvantagens de alterar o roteiro. Alimentação contínua do roteirizador, vocês precisam ter um roteirizador, um sistema que seja alimentado continuamente. Diminuição da eficiência do trabalho dos motoristas, ou seja, beleza, você usa um roteirizador que fica alterando as rotas, cada vez faz uma rota diferente. O motorista vai ter um pênalti ali no motorista, porque por mais que você faça a rota ali, ele não vai conseguir fazer com a máxima eficiência, tá? Ô, Wilker, Oi? responde uma coisa aqui. Igual você tá falando aí, por exemplo, assim, imagina que eu trabalho na Fiat, eu boto um empregado meu para fazer uma rota. Se ele estiver no meio do caminho e eu mudar essa rota dele, prejudica mais ou não? Ou você só pode mudar a rota de uma pessoa antes dela sair? Não, aí você pode até mudar, tá? Mas se você for pensar, ele tem que ter uma carga sobrando dentro do caminhão. Porque você concorda comigo que a carga do motorista tem que ter uma nota fiscal? Sim. Aí você vai ter que emitir uma nota fiscal com o motorista em trajeto para um cliente que você não. Então, assim, a menos que já tenha um percurso, né? E você fala, ó, passa essa carga na frente. Aí ele vai ter que mudar, que aí ele vai ter que alterar o trajeto. Isso acontece muito quando um fornecedor vira crítico, sabe? Sim. Em detrimento do outro, ou um cliente vira mais crítico em detrimento do outro, você tem que acabar passando ele na rota na frente. Aí o que acontece? Geralmente, isso é considerado um spot, ou seja, um frete especial. Aí o cliente tem que pagar mais por isso, por causa justamente disso que você está falando, sabe? Ah, entendi. Então varia muito. O mais importante aqui é o seguinte: o sistema, quando você usa um sistema dinâmico, que ele fica trocando as rotas o tempo todo, baseado na uma rota. Hoje o sistema calculou a rota X, amanhã a rota é Y. Para o mesmo cliente ou para a mesma seção de clientes, ou variando pouco entre eles, o que acontece? Além de ter gerar muitos dados naquele roteirizador que vai pesar ele, você tem um problema com o motorista em termos de eficiência operacional, sabe? Ele vai tender a demorar mais para chegar naquele ponto, ou seja, para completar a mesma rota que ele faria se ele fizesse igual todos os dias. Se ele fizer diferente todos os dias, ele vai demorar mais. Isso se o cara conhecer bem o caminho também, né? Isso. Entendi. Por exemplo, eu falo com vocês, quando eu passo pela BR, para vocês terem uma ideia, às vezes a BR está congestionada, tá? E aí eu quero ir para a faculdade. Aí, igual eu falei, que tem um caminho pela Via Expressa ali. Às vezes eu passo pela BR, nela congestionada, e eu chego no mesmo horário, ou até antes que eu chegaria se eu estivesse passando pela Via Expressa. Por quê? Eu não passo sempre pela Via Expressa. Na hora que eu vou passar pela Via Expressa, acaba que eu fico com um ponto de atenção maior. Eu não posso desenvolver o carro em alguns locais. Eu fico com o pé atrás por causa de radar. Ou para qualquer elemento lá, a gente acaba, como a gente não conhece uma determinada via, você fica aí mais, como eu posso dizer, com um ponto de atenção maior, fica mais temeroso. Então, assim, acaba afetando. A gente fica afetado, né? Da mesma forma que, então, tem uma desvantagem de alterar o roteiro, tá? Tem vantagem? Tem vantagem, que às vezes você tem alguns ganhos aí com combustível e tal, mas talvez você não ganhe em termos de atendimento. E aqui é um ponto interessante, tá? Que é o tipo de veículo. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns veículos, né? Chassi, mais cabine e o equipamento, que é o próprio veículo, mas o equipamento, que é a carroceria, e a própria carga nela, né? O que acontece? O PBTC, que é o peso bruto total combinado, é o peso total do veículo, considerando o peso do veículo vazio, mais o equipamento, mais a carga, ele é calculado à medida dos veículos que possuem combinações de composição através
de 5 da quinta roda, né? Que é a quinta roda, aquele elemento que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ou engates, considerando sempre o número de eixo do conjunto. E aí eu tenho aqui a capacidade máxima de tração, que é o peso bruto máximo que o veículo trator pode tracionar tecnicamente definido pelo fabricante. Então, são dois conceitos que a gente tem aqui. E aí a gente tem aqui alguns dados aqui, por exemplo, o veículo VUC, a gente até... VUC significa veículo urbano de carga, tá? Esse veículo aqui é muito comum, esses caminhões a gente vê aí transitando aí, o caminhão também chamado de toco, né? Ele tem aqui 2 eixos aqui, apenas. E a gente tem uma capacidade aqui, ó, de 6.000 quilos na primeira roda, 10.000 no segundo eixo, quer dizer, com comprimento máximo de 14 metros aqui. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu tenho outro veículo aqui também, com a quantidade de eixos aqui, por exemplo, o Romeu e Julieta, né? Lembrando que o Romeu e Julieta tem uma cremalheira, igual eu mostrei para vocês, que é formado por 2 elementos, um caminhão plataforma de 3 eixos, um reboque de 2 eixos, carga total, tara total de 45 toneladas, com comprimento 19,8. E aí, o que é interessante saber disso aqui? Como eu tenho veículos que eu transporto, né, não é um VUC, por exemplo, veículo urbano de carga, não um VUC, eu tenho veículos maiores, eu posso fazer um elemento que é muito feito, tá, em operações de cross-docking. O que eu faço? Eu procuro utilizar veículos maiores para longas distâncias, e quando chega a um determinado ponto, eu desmembro esse equipamento. Por exemplo, o Romeu e Julieta, eu solto essa carga aqui, ele se acopla a uma outra carga. Tá? Ou então esse veículo aqui, ó, a Julieta, por exemplo, ela é destinada a abastecer outros veículos aqui. Não, é verdade. Minha empresa acontece isso direto. Então, assim, desmembrar o equipamento é um princípio básico da roteirização também. Eu uso roteirização, veículos maiores para cargas mais distantes e veículos menores para cargas locais. E aqui é um conceito interessante, não sei se vocês conhecem, chama baú intercambiável. É muito usado lá fora, tá? Para mudança. Você larga o baú, o motorista vai embora, depois ele volta e pega, como se fosse uma carretinha, sabe? Aquelas carretas que ele deixa. Então ele permite... Como se fosse o baú, né, professor? Quando ele desengata o cavalo. Isso aí. Então, assim, isso aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, lá fora é muito utilizado na Europa. Olha, o baú é intercambiável. Para que esse motorista tem que ficar esperando a mudança toda acontecer? Não. Deixa o baú aí, é feito aí, o pessoal da mudança ele vai fazer todo o carregamento do veículo, depois ele volta, engata e leva ele embora. Okay? Não tem diferença não, né, professor? Entre desengatar o cavalo do baú e fazer esse processo aí. É na Europa, né? Isso acontece na Europa. Olha, no Brasil, lá fora também é chamado esse sistema de drop-in hook. Gente, vocês querem ir direto? Que daqui a pouco eu já termino aqui também. Porque aí a gente não perde o raciocínio. O que vocês acham? Para mim tá tranquilo, professor. Pode ir. Tá. Drop and hook. Olha que interessante. O drop-in hook, gente, é uma modalidade para a gente poder reduzir mesmo os custos, tá? Que é essa que eu estou falando aí para vocês. Você larga a carreta, tá? O equipamento e vai operar. Olha lá, largou. E aí libera esse veículo aqui para ir percorrer longas distâncias. Aí você deixa um veículo menor que ele fica só operando,
movimentando esses baús aqui que estão em espera aqui, ó. Essa é a quinta roda. Bacana. Ela foi embora. Isso é muito usado lá fora. Aqui no Brasil, o pessoal não usa muito assim, não, né? Mas também é bem utilizado também. Com carreta, principalmente, né? Aí a gente não precisa ficar olhando o cara. Olha lá, ó. Aí o cara vai percorrer uma distância lá de 3 minutos dirigindo, até ele chegar num outro ponto. Hoje, gente, é muito comum lá fora ter esses pátios, tá, de caminhões aí das transportadoras lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Olha lá, ó, vai pegar aquela ali, ó. O processo é o mesmo, como se fosse desengatar um cavalo de um baú, né, professor? Isso. Até porque o cavalo diminui, né? Porque as rodas ficam. Exatamente. E aí, olha o tempo, né? O cara já engata o outro que já está carregado e vai embora. As empilhadeiras ficam trabalhando aí. Muito top. O motorista. O cara tem que ser bom de roda, viu? E aí travou. Certificou que está travado. Agora ele vai lá suspender lá os calços. Aqui, por exemplo, né? As vantagens. Esqueci de desligar o negócio. As vantagens, né? Olha aqui, ó. Reduz investimento, um caminhão para vários baús, reduz hora de veículo parada para carga e descarga, permite operações fora do horário de trabalho habitual e aumento significativo da produtividade. Aqui, por exemplo, se a gente tivesse 3 caminhões e 3 baús, a gente teria R$ 495.000 aí. Imagina, 3 caminhões e 3 baús. Se a gente tiver um caminhão só e 3 baús, cai para 219, gente. É menos da metade. Olha que interessante. Esses são exemplos aí de baús intercambiáveis que utilizam-se. Na operação outbound tradicional, né? O caminhão aguarda carga e descarga, o motorista aguarda carga e descarga, o caminhão não pode realizar outra atividade. Se a gente usar baús intercambiáveis, a gente consegue reverter essa situação aí. Por quê? O caminhão não necessita guardar carga e descarga, o motorista não necessita guardar carga e descarga, e outras atividades podem ser realizadas simultaneamente, né? Em que o veículo está dirigindo para outro ponto,
A carga e descarga está acontecendo aqui, ó. Legal? Nossa, demais. Pois é, isso abre a mente aí. Gente, dúvidas? Tem dúvidas relativas à roteirização? Tudo tranquilo, professor. Aqui, depois manda seu canal no YouTube aí. Do Ah. canal do YouTube no grupo. Eu vou mandar aqui, ó. Analisando. Esse cérebrozinho aqui. Perfeito. Tá na mão. Valeu, professor. Gente, mais alguma dúvida? Senão a gente encerra. Aí na próxima aula a gente vai fazer. Nós vamos especificamente ver um pouco mais de conteúdo. Vamos começar a fazer um exercíciozinho de roteirização. E a gente faz alguns exercícios também, só de fixação, tranquilos. E na outra a gente vai ver o exercício preparativo para a prova. Perfeito, professor. Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Bom descanso aí, boa noite aí para vocês. Até a próxima. Boa noite para você também. Valeu, professor. Falou com Deus. Obrigado, tchau.